Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência à nossa missão, né? A nossa missão, o trabalho de podermos compartilhar mensagens que venham da vontade de Deus para nos orientar, para nos direcionar dentro das vontades de Deus, do que a sua palavra, né, do que a sua palavra, ela nos orienta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem a função, o compromisso de orientar os servos de Deus no caminho que eles devem seguir para que um dia eles possam herdar, né, as promessas de vida eterna. Na verdade, nós temos visto por parte de muitas igrejas, de muitos ministérios, fazendo um trabalho forte, um trabalho eficaz, para que as pessoas possam herdar, entesourar para este mundo. Mas o propósito de Deus é que nós venhamos entesourar para o seu reino. É que nós venhamos nos preparar a cada dia para que nós possamos herdar a vida eterna. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra. A Bíblia fala, pessoal, que nós, todos que recebem a proposta, aceitam a proposta da salvação que está em Cristo Jesus, né? A Bíblia, ela nos orienta, ela nos promete que aqueles que aceitarem essa proposta, aqueles que abnegarem e renunciarem a este mundo, esses estarão para sempre com seu Senhor. Por exemplo, hoje é comemorado o domingo de Páscoa. As lojas estão cheias, porque muitas pessoas têm o entendimento de que a Páscoa ela é comemorada pelo um chocolate, vai lá e compra um ovo do coelho, e coelho não bota nem ovo, né? O coelho não bota nem ovo, e as pessoas ficam, pessoal, se iludindo com esses marketing, pessoal, para poder tirar delas os seus recursos. Mas o povo gosta disso. Infelizmente, o povo gosta disso. O povo gosta de ser enganado. As pessoas gostam de ser dilubriadas. Elas gostam. Entendeu? Houve uma flexibilização do trabalho das pessoas durante uma semana. Falaram assim, vamos ter um super feriadão de 10 dias. Entendeu? E hoje é domingo de Páscoa. Ontem, muitos municípios, muitas cidades já abriram o comércio para vender, para que o capital venha girar. Então, o povo é feito pelos homens, pessoal, eles são enganados de tudo quanto é forma, mas o povo gosta disso. O povo não gosta da verdade. As pessoas gostam do fake news, elas gostam da mentira, elas gostam de ser enganadas. Porque se as pessoas não gostassem de ser enganadas, se elas estivessem cansadas de ser enganadas, elas se voltavam para as verdades bíblicas, para a palavra de Deus. Meus irmãos, olha bem, nós temos procurado usar esse canal, pessoal, para podermos fazer nossa alerta. Fazer nossa alerta sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, do fim deste mundo. Eu poderia estar usando esse canal e talvez eu acredito que se eu chegasse aqui nesse canal e ficasse aqui pregando vitória, pregando para você que você vai ter uma vida regalada, uma vida de conquista, que Deus vai dar para você a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, o emprego dos sonhos, que Deus vai dar para você
pessoal, o carro dos seus sonhos, Deus vai dar para você a mansão dos seus sonhos. Talvez eu teria, pessoal, viralizava esse canal. Eu teria multidões de pessoas, como um dia Jesus teve multidões de pessoas quando ele multiplicou os pães. Quando Jesus multiplicou os pães lá em João 6, se eu não me engano, eu posso conferir para vocês, para ter mais certeza no que nós estamos aqui falando, colocando para você, aqui no livro de João, o Evangelho de João, cadê? João 6 é a multiplicação dos pães. Quando ele multiplicou o pão, né, houve multidões. Você vê que fora as crianças e mulheres, 5.000 pessoas. 5.000, fora as crianças lá. Foi uma multidão que comeu pão, entendeu? De graça. E quando Jesus atravessou para o outro lado, aquela multidão foi atrás dele. Ao ponto de Jesus dizer assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus estava falando com ele, olha, vocês estão trabalhando, vocês ficam vindo atrás de mim, não reconhecendo eu como Salvador da alma de vocês. Porque quando foi instituída a Páscoa, lá no livro de Êxodo, a Páscoa representava a libertação do povo daquele cativeiro, daquela escravidão lá do Egito. E quando foi morto aquele cordeiro, né? Hoje Jesus representa o cordeiro pascual que foi entregue na cruz. Ele foi sacrificado na cruz, mas não agora para nos libertar do desemprego, para nos libertar da miséria, libertar você do aluguel, libertar você do carro velho, como esses fariseus hipócritas ficam pregando por aí. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar da morte do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus que está em Cristo Jesus nos transmite, nos transfere, nos leva para a vida eterna. Então, aquela multidão estava indo atrás de Jesus pelo pão. Como essas multidões que estão aí entrando dentro desses movimentos, dessas igrejas de movimento, porque muitas das vezes querem bênçãos, pessoal. Eu vou participar da corrente da vida financeira. Eu vou participar daquela corrente da vida sentimental. Eu vou participar daquela corrente, entendeu? Para Deus me dar saúde, para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo. Enquanto que a fé em Deus, através da oração, não precisa eu ficar preso à corrente. Há campanhas, as pessoas estão muito presas a coisas que não resolvem. Eu vou fazer 7 isso, eu vou fazer tantas isso. A perseverança em oração, pessoal, não quer dizer que eu venha fazer prova com Deus. Senhor, em 7 semanas o Senhor vai acontecer isso. Em tantos isso. Deus sabe o que faz. Eu já fiz oração que até hoje eu estou esperando. E passou aquele prazo de dias e não aconteceu. E até hoje não aconteceu. Se eu fosse contar as semanas, os anos que já passou, entendeu? Eu vou crucificar Deus. Eu vou dizer, Deus, o Senhor não tem poder. A Bíblia diz, se Deus quiser. Se for da vontade, a oração do Pai Nosso diz, e seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Mas as pessoas, pessoal, querem um Deus garçom. Um Deus que se sujeite a elas. E não como diz Efésios, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não como diz Tiago, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Tem muitas pessoas que querem que Deus se humilhe sob a poderosa mão delas. Porque elas acham que elas estão numa posição, entendeu? De chegar para Deus e falar, eu quero que o Senhor faça, o Senhor tem que fazer. Elas não têm nem temor de orar a Deus. Mas por quê? Porque elas ficam em cima aí dessas placas de igrejas que não respeitam a Deus.
aonde os seus líderes não têm um pingo de temor a Deus. Eles usam a Deus, usam o Espírito Santo, usam o Senhor Jesus, mas não se deixam usar como os fariseus hipócritas lá de Mateus 23 usavam a Torá para se enriquecerem. O que eles praticavam da Torá era que o povo tinha que trazer as riquezas, trazer lá as ofertas, trazer lá os dízimos. É o que esses fariseus fazem. Eles usam a Bíblia, mas só para poder fazer arrecadação. Porque vê se milagres acontecem. Vê se milagres miraculosos acontecem. Veja, eu não sei se eu estou usando a conjugação certa, pessoal, mas vê se milagres acontecem, vê se coisas extraordinárias acontecem. Eles vão para o púlpito para dizer, olha pessoal, o nosso irmão morreu, a nossa irmã morreu. Eles nem têm poder, eles não têm nem autoridade para curar. A igreja de Jesus Cristo está tão sem representação neste mundo, pessoal, que eles não fazem, pessoal, a diferença. Não fazem a diferença. Entendeu? Eles têm que ficar aí mendigando favor a políticos, entendeu? Para poder ter as igrejas abertas. Entendeu? Enquanto que na época dos discípulos, eles iam na presença de Deus. Por isso que essa turma quer políticos lá dentro. Porque eles não querem ter o trabalho de botar o joelho no chão. Eles não querem ter o trabalho de buscar a Deus. Eles não querem ter o trabalho de jejuar, de apregoar jejum. Chegar assim, olha pessoal, eu estou aqui em jejum. Eu passei essa madrugada com a cara no chão, me humilhando sob a poderosa mão de Deus, para que Deus possa me exaltar. Eles não querem. Fica esse farisaísmo, essa hipocrisia dentro da igreja aí, como nós temos falado, pessoal, lá da igreja, da carta às igrejas. Meus irmãos, esses são os dias que nós temos vivido. Nós temos vivido dias que eu quero abordar, né? Não é abortar, abordar aqui um tema que diz assim, deixa eu abrir aqui, que diz assim, apostasia nos últimos tempos, 1 Timóteo capítulo 4. Aqui Paulo, se você pegar esse livro de Timóteo, você vai ver Paulo preocupado com Timóteo. Timóteo que era um servo fiel de Paulo. Mas Paulo estava vendo que Timóteo estava vivendo em um meio, pessoal, de falsos mestres. Em um meio de pessoas que se diziam cristãs, mas as suas atitudes revelavam farisaísmo e hipocrisia. Então Paulo estava orientando Timóteo sobre algumas situações que ele tinha que tomar cuidado. Aí você vê que como é que inicia lá o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e as suas características, né? O ministério de Timóteo lá em Éfeso. Vamos ver qual foi a carta que que foi escrita à igreja de Éfeso. Aqui é a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Timóteo estava em Éfeso. O ministério de Timóteo em Éfeso. E o ministério de Timóteo em Éfeso, quando Paulo estava orientando a Timóteo, era exatamente o que diz aqui, ó. E que puseste às provas os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos. É porque tinha lá em Éfeso uma pancada de pessoas que se dizia, que se diziam apóstolos, se diziam missionários, mas eram mentirosos. Por isso que fala aqui no capítulo 1, ali o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e as suas características. Aí ele vai desenvolvendo lá a leitura, você vai ver que ele passa lá pelas qualificações, dos bispos e dos diáconos, quais são as suas condutas, o proceder conveniente no culto público, a Igreja de Deus, coluna baluarte da verdade, o grande ministério da piedade, e até que ele chega à apostasia dos últimos tempos. E vai ser isso que nós iremos comentar no próximo vídeo. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A você que ainda não tomou uma decisão com Jesus. Se esse vídeo chegar até você, se entregue para Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. De verdade. Aí onde você está numa cela, você está aí no leito de dor, você está aí agora dentro de um quarto, talvez acamado, até mesmo com essa Covid. Deixa eu dizer para você, se entregue para Jesus como seu Salvador. Porque esse corpo que nós temos, ele está sujeito a ser atingido por toda e qualquer doença, vírus, bactéria, porque isso aqui, do pó nós viemos, ao pó retornaremos, que a Bíblia diz. Mas existe um espírito, existe uma alma que ela não pode ser atacada. Se nós fazemos a escolha de se entregar para Jesus, a morte não chega nesse espírito, a morte não chega nessa alma. Nós somos resguardados para que, ao acontecer o arrebatamento da igreja, os vivos, juntamente com os mortos de Cristo que irão ressuscitar, vão ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com Ele. Se você já está com Jesus, cuidado da forma que você tem servido a Ele. Tá certo? Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Até daqui a pouco, no próximo vídeo.